O deputado Fábio Porta está em Roma e tem boas novidades para a grande comunidade de descendentes de imigrantes trentinos. Entendidos trentinos, todos aqueles que têm origem naqueles territórios que uma vez pertenciam ao Império Austro-Hungárico, né? Tem boas esperanças, Porta? A esperança sempre tem. Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez, Desidério, não, pela oportunidade de conversar, não, de relatar, de prestar conta do meu trabalho, do nosso trabalho aqui no Parlamento. Um dos compromissos, não, você é testemunha disso, meu também, do André Matarazzo, estávamos juntos nesta campanha eleitoral, justamente foi aquela de retomar o empenho para a cidadania dos ítalo-descendentes do antigo Império Austro-Hungárico, não, comumente chamado de Trentino, porque são os círculos trentinos que normalmente aglutinam, não, esta população. E apesar assim, dizemos assim, da dificuldade dos primeiros meses, porque leva um pouco de tempo até a formação das comissões parlamentares, o executivo, a interação, não, governo legislativo, mas eu quis dar uma ênfase, não, uma importância, apresentando ao mesmo tempo uma lei, ou reapresentando, porque eu já tinha apresentado, mas como vocês sabem, cada legislatura inicia tudo de zero, não a parte legislativa. Então, todo tipo de proposta de lei, de ata parlamentar, tem que ser renovada, não, na própria apresentação. Então, eu achei oportuno apresentar novamente uma lei que abre de uma forma indefinida a possibilidade, indefinida no sentido sem prazo, sem limitações, não, de período de apresentação, a possibilidade para os descendentes do Império Austro-Hungárico, como todos os outros cidadãos italianos, de poder fazer o próprio pedido pelo reconhecimento da cidadania. E, ao mesmo tempo, apresentei uma interrogação parlamentar, ou seja, uma formal pergunta, investigação dirigida ao governo, ao Ministério do Interior e do Exterior, a respeito do que aconteceu com aquelas demandas, aqueles pedidos que já foram formalizados e que ainda hoje não conseguiram ser finalizados. Então, quero destacar duas coisas neste sentido. Primeiro, uma boa notícia é que nesta batalha encontrei uma aliada, uma parceira, uma deputada da província de Trento, Sara Ferrari, do meu partido, do Partido Democrático. Ferrari, um sobrenome bem trentino, não? Que lembra também o nosso grande Prosecco italiano, aquele spumante, não? Ferrari. Mas ela, além de ser trentina, e apesar de ser a primeira vez deputada, foi já para algumas legislaturas conselheira da província de Trento. Ou seja, ela já tem experiência, conhece a questão, a situação do círculo trentino no mundo, então ela se engajou favoravelmente a esta batalha. Espero que eu possa contar também com apoio, porque é importante que não somente nós do exterior, mas também os deputados, principalmente aqueles mais comprometidos com a região, participem. E outra coisa que quero destacar é que realmente, como escrevo tanto na apresentação da proposta de lei quanto na interrogação, é um absurdo que depois de 10 anos se passaram, não, da finalização, não, destes pedidos de cidadania, ainda tem um número que nós estamos estimando em cerca de
8, 10 mil, ainda por isso, inclusive, perguntamos ao Ministério, queremos saber quantos são as demandas que foram finalizadas e quantas ainda esperam uma resposta, porque a nossa ideia com informações das últimas assim, respostas dos ministérios que temos 20% que é um número muito alto, não? Considerando que estamos falando de poucas milhares sobre o número de 50 mil, são 7, 8 mil, na nossa opinião, que ainda não foram analisadas. Existe um problema aqui que não é novidade, desta comissão que se reúne muito saltuariamente, uma coisa bastante grave. Queremos entender por que não seria melhor concentrar este trabalho em poucos meses e definitivamente terminá-lo, porque esta coisa de esticar ao infinito é muito pouco séria, assim, não é de país civilizado que tem obrigação de dar respostas em prazos certos para os próprios cidadãos. Então, este é o primeiro passo. Não vou ficar somente com a interrogação, é claro, vou cobrar resposta, vou ver em que maneira podemos apoiar também esta nova lei, que vai depender muito da discussão sobre a questão da cidadania de forma geral. Não sei se este governo, este parlamento não vai retomar uma discussão neste sentido, mas vou cobrar também pessoalmente o novo secretário com delega per gli italiani all'estero, do Ministério degli Esteri, principalmente os secretários do Ministério do Interno, porque a responsabilidade maior, neste caso, é do Ministério do Interior, porque é lá que se reúne a comissão para os trentinos. E, enfim, vamos ver se dentro dos próximos meses temos uma primeira resposta e uma finalização de uma situação que está se esticando há muito tempo, Perón. Porta, o projeto você já apresentou, já protocolou, é isso? Já, o projeto foi protocolado, tem a minha firma e da deputada Ferrari, projeto Porta Ferrari para a reabertura dos termos para apresentar pedido de cidadania para os trentinos. Você fala na Ferrari, se ela é lá do pessoal do Sim, Ferrari? O Ferrari é um pouco diferente. Eu falei Prosecco, na realidade o Ferrari não é um Prosecco, não? Você também que é daquela região, o Prosecco é Valdobbiadene, não? É mais Vêneto. Já o Ferrari é província de Trento, não? Deve ser parente de gente nossa aqui, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Lunelli, que ele até publicou um livro aqui faz uns 2 ou 3 anos sobre exatamente os vinhos Ferrari, né? Então, está bem encaminhada a coisa aí, né? Bom, o Porta, nesse início de legislação, foi o primeiro ato seu, um dos primeiros atos seus, essa questão? Foi um dos primeiros. Eu apresentei também algumas leis, por exemplo, aquela que, mais uma vez, tenta de estabelecer uma paridade constitucional entre homens e mulheres. Não estou falando da cidadania das mulheres antes do 48. Reapresentei a lei para o ensino da imigração nas escolas italianas, a proposta de lei para a instituição do Difensore Civico para os italianos no exterior. Então, estes foram um pouco as primeiras atas, assim, dentro de uma continuidade do meu trabalho, ou seja, o que não conseguimos realizar, nós temos obrigação, e espero nestas minhas lutas, falei já com outros deputados eleitos no exterior, não somente do meu partido, de ter mais assim, sorte de aproveitar de um pouco de experiência acumulada nestes anos para tentar ser, inclusive, mais rápido, não, nas respostas, tanto do lado legislativo quanto do lado da fiscalização, da cobrança, não, do trabalho dos
do governo, no nosso caso, até dos consulados. Se houver, como inicialmente imaginaram, que seria uma legislatura por 5 anos, quer dizer, temos tempo para aprovar, inclusive, essa questão do lado materno, que é uma questão que vem se arrastando há tanto tempo, né, Fábio? Cumprimentos pela iniciativa aí, quer dizer, você deu uma no cravo e outra na ferradura já de partida. É assim que tem que ser feito. Eu aprendi que realmente o prazo da atividade legislativa é muito demorado, porque no sistema parlamentar italiano o decreto-legge, não, que é a forma do governo legislar, acaba praticamente diminuindo muito a possibilidade e esticando muito o prazo, não, da tratação das leis dentro do parlamento. Então, para esta aprendizagem, comecei assim, a fazer as coisas de uma forma mais rápida, mais contundente, e sou assim, otimista no sentido que, quem sabe, para o parlamento ter um menor número de deputados, isso significa um menor número de leis, uma agilidade talvez maior neste sentido de poder trabalhar, conseguir alguns resultados que nós não conseguimos levar nas outras legislaturas. Você, com a experiência de senador, volta a ser deputado, que análise você faria desse período de governo? Como é que estão se arranjando as coisas, Fábio? Bom, vou te dar assim, uma minha opinião, justamente pela experiência, não tanto pela minha posição partidária. Claro, o nosso partido, neste momento, está na oposição, mas dentro do parlamento, como eu escrevi na minha prestação de conta, a oposição tem um papel que é praticamente correspondente àquilo da situação, ou seja, somos dentro da atividade legislativa, dentro da fiscalização do trabalho do governo, com iguais assim, condições. A diferença é política, a postura com relação ao governo, não somos oposição, a direita hoje está governando. Me parece que tem um esforço da primeiro-ministro de governar, neste primeiro momento, diria, tem continuidade, vejo, pelo menos para grande parte da lei orçamentária, da proposta com o governo Draghi. Então, não estamos atravessando uma ruptura, não, como se poderia imaginar, entre um governo e outro, assim, traumática. E houve um respeito geral, não, dentro do parlamento, até na sociedade civil. Fiz até esta comparação em algumas matérias com relação ao Brasil. Aqui na Itália ninguém está gritando a complô, a fraude. Na democracia se respeita, que ganha, que perde, e esse clima positivo existe no parlamento. Agora, se posso dar uma opinião, é de uma certa decepção com relação justamente aos italianos no exterior. Eu, como cidadão, até esperava muito mais deste governo. Você que acompanhou a campanha, os debates entre os deputados, sabe que uma das reivindicações dos candidatos da direita, do centro-direita, era a reorganização do Ministério dos Italianos no exterior, de Italiani all'estero, não? Eu vi vários debates, o Dorini e outros alegar esta questão. Eu já sinalizei que não era, talvez não era nem o caminho melhor, mas que era uma promessa de campanha. Realmente foi assim. Nós não temos nenhum Ministério de Italiani all'estero, e depois da composição do governo, existe um ministro do exterior, existe um vice-ministro e 2 subsecretários. Pensei que pelo menos um vice-ministro ficava com a nossa responsabilidade assim, política, não? Até pelo partido da Giorgia Meloni, que foi o partido do Tremaia, não? Dar um sinal até de atenção às nossas comunidades.
e também neste caso nada de vice-ministro. Me iludi um pouco que pessoas, deputados eleitos no exterior, ou até com experiência com relação à nossa comunidade, pudesse ser indicado mesmo como subsecretário, mas também não foi nada disso, não. O subsecretário, que parece, pela ata do ministro do Exterior, ficar com a delega per gli italiani all'estero, este deputado Silli, não, de um partido de centro, me parece que não tem nenhuma experiência prévia, não, com relação à nossa comunidade. Então, um pouco de decepção neste sentido, daquilo que eu pude ver até agora nas primeiras documentações da lei orçamentária. Não existe nenhum tipo de proposta que aumenta a dotação dos os projetos das nossas comunidades, do Comitê, do TGE, da Língua e Cultura. Ou seja, parece que depois da campanha eleitoral sumiu o interesse também do centro-direita que está governando com relação a nós italianos no exterior. Então, é claro que é mais um motivo agora para ser contundente também na oposição, para cobrar alguma coisa a mais. Sem dúvida, Fábio, nós estamos sentindo aqui, você deve estar acompanhando a questão, inclusive, agora agravou-se a questão dos passaportes, né? Era o abracadabra aí da questão, a videochamada, deu qualquer problema aí, houve uma difida, invocando, inclusive, o problema da privacy da comunidade europeia, porque o WhatsApp é uma plataforma que, obviamente, transitam os dados fora da comunidade europeia, nos Estados Unidos, e, com base nisso, consta que simplesmente o Ministério das Relações Exteriores mandou cancelar. Quer dizer, estamos aí agora esperando um novo sistema que, obviamente, não pode repetir ou não deve repetir essa questão da exposição de dados, que contraria as normas da privacy europeia, onde a Itália também faz parte, né? Então, aí sem definição, quer dizer, está um caso um pouco complicado, porque já era difícil obter um passaporte e hoje está pior, né? A questão do passaporte está estourando não somente no Brasil. Eu recebo diariamente reclamações da Argentina, de outros países, e parece que também na Europa a situação não é absolutamente dentro, não, de um prazo, não fica até difícil, não, se poder agendar para a renovação de um passaporte. Os consulados estão também numa situação de absoluta, assim, emergência. Para ter uma ideia, eu denunciei já isso numa das primeiras reuniões de comissão Assuntos Exteriores. A última chamada de funcionários para o exterior, estou falando de funcionários que trabalham no Ministério de Esteri, não? Que, como vocês sabem, são aqueles funcionários que depois fazem um trabalho dentro da rede consular. É um trabalho de responsabilidade, que inclusive tem a que ver com passaporte e outras incumbências destas. Então, os 70% destas vagas, porque são vagas dentro da planta, não, orgânica de cada consulado. Curitiba tem tantos funcionários, São Paulo tem tantos, estou falando daqueles que vêm da Itália. Depois tem também alguns que são contratados localmente. Os 70%, ou seja, sobre uma chamada para o mundo inteiro de 1.000 funcionários que já são assignados a estas sedes. Então, estamos falando de uma planta já existente, somente o 30% respondeu. Ou seja, nós temos uns 70% de vagas que estão com falta
de pessoas. E, do outro lado, temos um número de italianos no exterior que quase dobrou nos últimos 10, 15 anos. Ou seja, estamos diminuindo o número de funcionários para trabalhar e está aumentando a demanda. Ou seja, é impossível que o Ministério de Esteri continue a trabalhar desta forma, sem aumentar o número de funcionários, sem valorizar mais as pessoas que estão trabalhando localmente e sem encontrar outras formas. Eu vi que nestes dias o consulado de Londres, não sei se vocês acompanharam, fiz um acordo com algum escritório de patronato, que são algumas das entidades que já existem no exterior, normalmente promovida para organizações, sindicatos de trabalhadores, para auxiliar o consulado justamente na renovação do passaporte. Na realidade, o patronato faz somente um trabalho de preparação, de instrutória, da documentação, faz o agendamento, que é uma das coisas mais complicadas, para ajudar depois o consulado. O consulado de Londres, hoje, junto com Buenos Aires e São Paulo, talvez é um dos 3 maiores consulados em termos de número de cidadãos. Aliás, ontem estavam em Mantua, no norte da Itália, encontrando a comunidade brasileira. Me falaram que na Inglaterra, Perón, tem, não sei se é verdadeiro este número que me passaram, tem 70 mil italianos, aliás, ítalo-brasileiros, um brasileiro com cidadania italiana, um número enorme, não? Muito, muito grande. Então, estamos falando de Londres, parece que é alguma coisa que não tem muito a ver com brasileiros, e talvez tenha uma comunidade de ítalo-brasileiro maior que alguns dos consulados que estão aqui no Brasil. Então, faço o exemplo dos patronatos, não porque eu quero levar assim, água ao moinho de uma entidade que claramente me faz parte também do meu trabalho, mas digo, temos que encontrar, alguma maneira, alguma forma também de parceria. A experiência dos trentinos, Perón, você acompanhou mais que qualquer um diretamente, demonstra que é possível, falo daquele mutirão que foram feitos, não, na época, é possível colaborar entre o terceiro setor e a pública administração. Então, por que não encontrar uma maneira de cooperar? Não? Ontem, inclusive, neste encontro com a comunidade brasileira de Mantua, falando no tema, por exemplo, da cidadania nos comuni italiani, não? Naquela província tem muitos ítalo-brasileiros que foram buscar as raízes, fazer... E tem um problema de comune que não tem condição de atender. Tem piccoli comuni italiani com um funcionário só no anagrafe civile. Então, espontaneamente, é claro, com uma certa ingenuidade, mas com muita disponibilidade, a comunidade brasileira falava, nós temos até disponibilidade a cooperar, a ajudar, a trabalhar, até economicamente, não? Eles falaram. Mas, do outro lado, existe, não, aquela burocracia, aquela rigidez, aquela coisa um pouquinho borbônica ou de outras épocas. Então, acho que temos que encontrar alguma solução, porque o risco é que daqui a alguns meses a situação realmente possa passar um certo limite e a população italiana no exterior começar a realmente reclamar de uma forma que depois acaba atingindo a imagem da Itália, não? Como país de primeiro mundo, que tem que ter uma estrutura no exterior adequada, não? Nós já estamos preparando algumas emendas à lei orçamentária para ajudar, de toda maneira, a remuneração de funcionários, o aumento de funcionários em alguns consulados,
também ajudar algum consulado, vice-consulado, consulado honorário, porque é outra rede que nós temos, mas que talvez não aproveitamos bastante. Enfim, temos que encontrar maneiras, porque me parece que a situação atual realmente não é em condição de dar conta nem da cidadania, mas menos ainda de outro tipo de serviço. Fábio, nós sabemos que os assuntos são extensos e múltiplos aí, mas já estamos aí com quase meia hora de conversa. Se você está disponível, continuamos. Ou peço para você, então, se quiser, fazer as considerações finais aí, algum assunto emergente agora, mensagem, fim de ano, etc. Tal, aí, dentro da sua representação aí, o que mais gostaria de dizer? Não, eu aproveito assim da oportunidade, como você disse, Perón, este tipo de assunto pode levar horas de conversa, discussão, são assuntos complexos, antigos, que envolvem várias questões, a legislação, a organização, a cultura, não? Ou seja, a atitude, não, do governo italiano com relação a este tipo de matéria. Então, eu prefiro assim deixar isso para outras oportunidades que, com certeza, conhecendo você, a Insieme não vai faltar. Aproveito, pelo outro lado, para desejar a todos os ouvintes da Insieme, os leitores da revista, e o meu auspício de um Natal, de um final do ano feliz. Eu acho que assim, estamos vindo de uns meses bastante pesados, não? A Itália de um lado, o Brasil do outro, vivenciaram uma eleição política, não? Neste caso, bastante acirrada. Temos que baixar um pouquinho este nosso ânimo exagitados. Tomara que o Brasil possa nos dar algum presente nesta Copa do Mundo, não? Apesar da derrota de ontem, mas penso que não era aquele jogo tão importante. Importante agora são aqueles que estão para vir para frente. Eu quero só expressar assim, o agradecimento para todos aqueles que também votaram na eleição, apesar do que alguém escreveu, o Brasil e a comunidade ítalo-brasileira tem o próprio representante, e eu quero continuar a ser o representante de todos, daqueles que me votaram, daqueles que não me votaram, dos meus partidos, dos outros partidos. Neste sentido, deixo augúrio de bom Natal e também a disponibilidade a manter esta interlocução como sempre aconteceu no passado.